Bom, se tem perguntas... O plantio do arroz na Ásia, aquela produtividade, eles plantavam as mudas de arroz? Eles plantaram, na Ásia planta muda, planta tudo de muda, porque na Ásia, quem possui 200 metros quadrados de terra é um agricultor. Se tem 2 hectares, é um latifundário. Aqui, com 5 hectares, ainda é pequeno agricultor, mas lá com 2 é latifundário. Eles tiram dos pés. Eles fazem sementeira e depois plantam no campo. Então, eles normalmente plantaram com 4 ou 5 semanas. E agora passaram para plantar com 8 dias. E deu este resultado. Mas a minha opinião era justamente que o problema era o plantio e a raiz que já estava bastante comprida nesta época, quando eles replantaram, não? Então, eles não replantaram bem, a raiz ficou virada para o lado e, por isso, não subiu a produção. Quando pegaram uma plantinha menor, a raiz foi para baixo e, normalmente, o arroz vai até 1,5 metro, 2 metros e mais de profundidade, se pode. Agora, se o viro, a raiz não vai. Sobre a braquiária, você disse que ela prejudica na horta, né? No pomar, Não, no pomar. Braquiária prejudica quase em todo lugar, tanto na horta como no pomar. No pomar, por exemplo, eu tenho braquiária, porque não sei, a rugicente não cresce na minha terra. Mas a rugicente, se puder, é melhor no pomar. E na horta, a braquiária não é muito bom, não. Mas essas outras plantas que crescem, bentasto e tudo por aí, picão, isso não importa muito. A aração. Então, o preparo do solo, vamos falar em pequena propriedade. Desde que entrou as braquiárias, ela está praticamente tornando impossível cultivar uma terra sem os preparos do solo. O que fazer com ela? Pois é, o que fazer com ela. Mas a braquiária, eu estou vendo que a braquiária de cumbens, por exemplo, ela aparece muito onde está faltando zinco. Então, você faz uma vez uma experiência adubando um pouco com zinco, porque, pelo jeito, a braquiária diminui bastante. Sobre aquele biofertilizante super magro. Bom, olha, eu vou lhes dizer uma coisa. O super magro é muito bom, claro, porque ele tem minerais e tem vitaminas e tem de tudo, não um pouco. Mas o problema é que todos estes biofertilizantes, também pó de rocha, que eles chamam hoje de rochagem, não? Eles usam porque a terra está ainda ruim e porque eles ainda estão no sistema de troca um orgânico por um químico por um orgânico. Agora, nós temos de sair disso. Isto aqui é uma fase intermediária onde eu estou melhorando e vivificando o meu solo. Se eu tenho um solo vivo uma vez, eu não preciso mais nada disso. Não? Agora, enquanto a terra está morta e vocês estão lutando ainda para vivificar, é muito bom. A presença, então, de plantas diferentes, de mato, é realmente determinante, então, na agricultura? Claro, o tamanho da cultura não, mas quer dizer a espécie de cultura. Porque, por exemplo, a soja você tem de colher com máquina. Aqui colhe com a mão, mas quer dizer se não colhe com a mão. Agora, se quer colher com máquina, não pode ter muito mato no meio, claro. O algodão, se tem mato, especialmente picão, vai estragar a fibra. Então, não pode. Agora, eu já vi campos que eles plantaram a Arachis pintoio, amendoim bravo, não? Que fica só deste tamanho, que não cresce mais, que faz as guias assim no chão, e é muito bom plantar para a terra não ficar exposta, não? Aração animal. Eu vou lhe dizer uma coisa, a aração animal não vai tão fundo como a de máquina. Porque no Nordeste, enquanto eles usaram arradinho de boi ou do burro, a terra produzia bem.
Quando começaram com o trator, em 3, 4 anos a terra estava estragada, porque eles conseguiam de lavrar muito fundo. Então, por exemplo, eu vi lá uma vez uma região que eles me falaram, este ano pifou todo o nosso milho. Eles queriam que eu vou lá para ver por quê. Então perguntei para os agricultores, vocês adubam? Não, nunca. Vocês estão lavrando com máquina? Não, a gente está pobre, não tem dinheiro. Vocês estão usando calcaio? Não, a gente não usa porque não pode comprar. Aí eu fui lá, abri a terra, cavoquei. Em 40 centímetros tinha camada de aração que tinha arado. Porque eu mostrei para vocês hoje, a gente vê, porque lá deposita o que está na superfície do solo. Então estava em 40 centímetros. Eu disse, olha, ou vocês usam elefante, ou vocês usam trator. Mas com burrico não fazem 40 centímetros. Né? Ah, mas sabe, nós não usamos assim, mas a prefeitura mandou o trator. Tá. Aí eles me falaram que não tinha adubado. Agora já fiquei meio atento, não? Cavoquei, estava uma camada grossa de adubo em 7 centímetros. Disse, mas de onde vem este adubo se vocês não adubam? Ah, eles dizem, sabe que foi a Secretaria de Agricultura que mandou este ano adubo. Foi adubado. Depois eu tinha perguntado, vocês queimam seu campo? Não, nunca. Tudo bem. Mas de onde vem a cinza? De cima para baixo, toda a terra cheia de cinza. Não. Ah, mas sabe, a gente não queima, mas o vizinho, quando queima, o fogo passa para nós. Então, no final de contas, fizeram de tudo para estragar a terra. Dizer, olha, então agradecem para o senhor prefeito, para a Secretaria de Agricultura, que pifou seu milho. Não? Para a gente sair desse sistema de transição, de estar usando substituição de açúcar, né? Podia falar um pouco sobre como a gente repor o cobre, o magnésio, o boro, como usar esses sistemas integrados, por exemplo, em pomar, culturas anuais? Bom, a primeira coisa, olha, vocês não usam, por exemplo, plantas de palha curta. Porque palha curta tem milho. Você tem milho que fica deste tamanho, faz 2 espigas grandes. Existe uma grande vantagem, porque toda a força do milho vai na espiga e nada na palha. Mas você precisa palha. Então a palha que a Secretaria de Agricultura, por exemplo, de milho que cria, é muito melhor do que este de Monsanto. Não? Segundo, vocês têm de ver que faz uma rotação de culturas. Então, muita gente prefere, em lugar de fazer muita rotação, vamos dizer, a cada 3º ano bota simplesmente adubação verde. Não faz outro cultivo. Agora, um pouco, eles estão começando de mudar. Agora, o interessante é, por exemplo, no plantio direto, se você tem 5 cultivos em rotação, não vai eternamente, mas vai uns 15, 20 anos, vai. Depois tem de trocar. Mas, se não faz rotação, jamais antes está terminando a cultura, porque muitas regiões hoje, que são em franco declínio, que eram antigamente regiões que produziam algodão, trigo, qualquer coisa assim. E hoje não produzem mais nada. É uma cultura miserável que eles fazem. Então, e você tenta de fazer o manejo do mato. Por exemplo, milho. O milho, quando uma vez atingiu 80 centímetros, 1 metro, você pode deixar o mato, não precisa mais combater o mato, deixa dentro. Agora, no algodão, soja, não é possível, ela tem de tirar. Então, no algodão, a única maneira é alguma planta que é baixa, que pode deixar. Por exemplo, beldroega, araques, essas coisas podem. Eu conheço um que plantava em São Paulo, na fronteira de Minas, e depois entrou no Cerrado.
Mas ele simplesmente, pela rotação de 5 culturas, ele produzia tanto que de 10 hectares que ele tinha antigamente, agora está com 600 hectares. Se você chama orgânico isso que está sendo certificado pela IFOAM e as outras certificadoras, vocês sempre vão produzir menos. Isso não produz. Porque vocês continuam trabalhando com solo morto, e a única coisa que vocês fazem, vocês trocam um adubo químico por um orgânico. Mas esta troca não funciona, porque o solo continua morto. Agora, que vocês precisam é um solo vivo. Então, não é o caso de trocar simplesmente, porque a matéria orgânica, o composto, já começa com composto. Muita gente diz, eu tenho de produzir composto. Eu fui numa fazenda de bananeiras, eles tinham 5 hectares só com composto. De toda a região, eles levaram a matéria orgânica lá para fazer composto. Eu disse, vocês estão loucos. Porque o composto é uma coisa que necessita em clima frio. Porque, por exemplo, na Europa leva 3 anos para decompor uma matéria orgânica. No Canadá leva 4 a 6 anos. No Brasil leva 5 a 6 semanas. Então eu pergunto, por que composto? Vocês fazem um trabalho enorme e não precisa. Então vocês podem deixar simplesmente a matéria orgânica no campo. Ela vira adubo sozinho. Não precisa mais nada. Número 1. Número 2. Vocês têm de fazer uma rotação. Agora, a rotação também. Por exemplo, a mamona. A mamona nativa, ela mobiliza potássio, mobiliza boro e conserva a água. Então, eles plantam no café, na Bahia e por aí, mamona, porque conserva umidade. Mas a mamona nativa. No momento, se vocês usam a mamona híbrida, que está melhorada geneticamente, ela produz cachos deste tamanho, que todos amadurecem na mesma hora, mas ela precisa potássio de adubo, boro como adubo e irrigação. Ela não tem mais nada das vantagens da outra. Pega o irmão que deu ferrugem, ele não dava ferrugem, de repente começou a dar ferrugem. Só falou que é a falta de boro, né? Bom, nós fazemos simplesmente, enquanto a gente não sabe o que é, por exemplo, no ferrugem, no amarelinho e todas estas coisas, a gente bota uma vez boro. Com boro, a raiz fica 2, 3, até 5 vezes maior. Então, a planta encontra o que precisa e, nesta época, a gente procura depois saber por que apareceu, não? Agora que boro cura, não acredito. Talvez uma vez sim, mas para tudo não. Mas em todas as fruticulturas, todas as fruticultoras me diziam, se a gente bota boro, no mínimo para uns anos, a gente está bem sossegado. Então, o problema é justamente porque aumenta o sistema radicular e a planta encontra mais coisa. Agora, tem de saber depois por quê, qual a deficiência que causou isso. Que planta poderia mobilizar o zinco para... Não sei. Tem muita coisa que eu não sei, vocês não pensem que eu sei de tudo, não. Laranja, começa toda pintada de escuro. Este escuro são os ácaros, Mas umas pintas fundas, assim, É. elas vão caindo, vão amarelando. Normalmente está faltando enxofre. Tem ainda alguma pergunta? A mosca no pêssego. A mosca da fruta? Bom, eu não tenho muita certeza, mas normalmente é um desequilíbrio entre potássio e cálcio. Uma plantação de seringueira, Seringueira? o que pode ser cultivado no meio? Porque ela é bem sombria. Assim. Mas tem capim que pode plantar. Eles plantam especialmente colonial, que eu sei. E também tem algumas árvores
menores que vão na sombra. Agora, se você quer uma informação boa sobre isso, e no sul de Bahia tem um Stargurt, eu não sei exatamente onde, mas na internet acho que encontra uma. E ele planta justamente mato e tudo junto, misturado. E colhe fantasticamente. E cada vez que ele planta mais uma planta, produz mais. Então ele planta de tudo lá no mato. Abacaxi, e milho, e verduras. E tem uma mistura violenta. No solo vivo há o equilíbrio, se considera isso? Claro, no solo vivo teria de ter equilíbrio, mas o equilíbrio justamente só aparece com biodiversidade. A transmutação biológica, qual é a sua opinião? A transmutação, claro que existe. Porque por toda parte existe isso. Porque, olha, eu, por exemplo, corto uma planta, eu levo a planta com raiz e tudo para o laboratório. Mas eu faço no campo, primeiro análise. Sai um tipo de riqueza da planta. Se eu chego no laboratório, faço a análise de novo, é outra. Se eu deixo para o próximo dia, não tem mais comparação. Então, tem enzimas e tudo que está trabalhando na planta e que modifica permanentemente. Por exemplo, se uma planta morre, as próprias enzimas da planta têm de quebrar primeiro as substâncias, até que a bactéria, o fungo, o inseto pode utilizar esta planta. Substâncias, por exemplo, uma proteína formada, ninguém quebra a não ser a própria planta. Então tem permanentemente uma atividade dentro da planta, vamos dizer. E assim, naturalmente, é também a transmutação que existe. Pedindo para você comentar sobre a adubação, um trabalho de enriquecimento do solo na Índia, que tem num dos seus livros, Manejo Ecológico do Solo. Bom, na Índia, que foi introduzido justamente foi o composto. E eles estão usando naturalmente a matéria orgânica e foi o Mr. Howard que escreveu sobre tudo este negócio lá. Mas cada região tem de introduzir o que está próprio para a região. Eu não posso usar porque fulano de tal fez, não sei onde, eu tenho de fazer também. Então, aí está justamente que, olha, quando eu fui lá em Ilhéus, eu falei para o pessoal que está fazendo pesquisa do cacau, eu disse, cada um tem uma cabeça e 2 olhos, então, por favor, usem. Agora me mandaram um e-mail, nós estamos fazendo isso e dá sucesso. Cada região e cada lugar. Por isso nós falamos de ecossistema. O sistema que existe num determinado lugar. Ecossistema não é general para o mundo inteiro. Ecossistema é para um lugar, para um tipo de solo, para inclinação do terreno, para insolação, para a temperatura, para tudo inclui por aqui. Nós não falamos simplesmente ecossistema porque é uma maneira de expressar. Não. É um sistema mesmo de um determinado lugar. E cada agricultor vai achar a sua solução, porque a solução não é somente pelo ecossistema, mas também pela parte financeira e tudo mais, não? Então, se tem o bem para um lugar, no outro não precisa ser bem. O plantio direto foi introduzido por causa da compactação dos solos. Agora, usa máquinas de tal maneira pesadas que compactam o solo muito mais do que qualquer outra máquina antes. Então, perderam o conceito porque foi feito. Então, você tem de ver sempre por que eu quero. Então, a pergunta básica sempre é por que acontece? Por que eu faço? Então, pensem nisso. Vocês não perguntam o quê. A maioria é muito comodista. O que eu vou fazer agora?
isto aqui não é para matar, não é para modificar. Vocês têm de saber por que aparece isso ou aquilo. Então, vocês vão pesquisando até que chega a razão e depois você vai modificar isto. A questão das formigas, você quer falar alguma coisa? Das formigas? Das formigas? Bom, formiga, como qualquer outro inseto, está se nutrindo ou de insetos, ou de açúcar, ou simplesmente de planta. Então, por exemplo, o que interessa para nós não é a correção, mas a saúva. A saúva é herbívora. Então, onde não tem muitos insetos no solo, onde a formiga carnívora não consegue sobreviver, aparece a herbívora, porque ela tem jeito. Porque onde aparece a carnívora, ela não deixa a saúva. Ela persegue ela. E o mais interessante, tem uma formiguinha que se chama de Cuiabana, de Mato Grosso, ela não mata a saúva, mas ela enlouquece a saúva. Ela, se vê uma saúva, ela faz uma dança aqui para lá, para cá, e a saúva fica louca desta dança. E no fim pega tudo e vai embora, porque não há. E a saúva, ela tem uma coisa, ela não come a planta. Ela leva a planta para casa, mastiga, espalha lá nos canteiros dela e cria nestes canteiros, que ela aduba com estas folhas, ela cria fungos. Ela come o fungo, a cabecinha do fungo. E a cabecinha do fungo, ela também consegue, um processo bastante inteligente. A jardineira tem de cortar esta cabeça tantas vezes, até uma cabecinha deste tamanho, dá uma bolita deste tamanho. Mas esta bolinha tem toda a força da cabecinha inteira. Então, cada formiga recebe por dia uma bolinha deste fungo, mas com a força energética de um cogumelinho pequeno, que ela nunca poderia comer num dia. Então, ela dá muito mais força para a formiga. Mas acontece agora o seguinte, aqui é o ponto fraco da saúva. O fungo, como todos os fungos e bactérias, não conseguem atacar proteínas. Aminoácidos, sim. Agora tem uma grande confusão, porque na nossa ciência atual se chama tudo de proteína que é um aminoácido, mas não é. Porque proteína estão no mínimo 4 aminoácidos numa determinada estrutura, e não um. Agora, se a proteína está formada, não tem mais fungo que pode comer. Então, vê o seguinte, muitas vezes você vê que a formiga começou de cortar, por exemplo, folhas de uma roseira, folha de uma árvore, tem alguns lá cortados no chão, eles abandonaram e foram para frente. Porque a amostra que eles levaram para a jardineira não condizia. Ela disse, não senhor, este aqui não pode usar porque é proteína formada, o nosso fungo não come. Então o combate não, mas quer dizer, evitar a formiga cortar, é justamente deixar a planta formar as proteínas inteiras. Proteína se forma de 3 aminoácidos em base de nitrogênio e um aminoácido com base de enxofre. Nitrogênio normalmente tem, o que está faltando muitas vezes, o enxofre. Mas também pode ser que o nitrogênio não é absorvido por causa de uma deficiência de molibdênio. Então, se eu adubo com molibdênio, leva 3 meses, não é imediatamente. Mas 3 meses mais tarde, não tem mais formiga que corta. Porque o que nós temos de fazer? Nós temos de fazer tudo para que a planta consiga formar proteína. Se ela consegue formar a proteína inteira, e vocês controlam fácil, por exemplo, vem uma chuva,
de 3, 4 dias. Se a planta fica amarela, porque não tinha proteína, está tudo em uma forma de aminoácido. Por isso, amarelece como a chuva. Se ela está com a proteína formada, ela cresce e fica mais bonita como a chuva. Então, é justamente, vocês têm de ver, não combater a formiga, mas ver que o fungo não tem o que comer. Então, a formiga vai embora. A gente tem de observar um pouco. Olha, outro dia recebi um e-mail de um sujeito lá, de Rio, que comprou uma fazenda e me disse, eu não sei o que acontece. Eu comprei uma fazenda e agora estão nascendo pequenas montanhas na minha pastagem. Era cupim. Bom, nós temos hoje formigas que americanos chamam de viva ants, de formiga tecedeira. Ela faz um tipo de casa de marimbondo em cima das árvores. E a gente vai lá, pensa que é vespa ou marimbondo, não é, é formiga, e eles limpam a árvore de todos os parasitas. É uma coisa impressionante. E eles entraram já no Nordeste, aqui brasileiro, porque estava nativo na América Central. Em Ceará já tem, Pará também já tem. E falam que já vieram este negócio também em Barretos, em São Paulo. Agora eu não vi ainda. Mas este aqui é super interessante, porque é uma formiga que é o melhor inseticida que existe, não? Porque ela limpa simplesmente a árvore de tudo que é inseto. Então, tem de formiga de tudo, a gente tem de ver. Ou, por exemplo, na América, o grande susto deles são a correção, que anda lá para casa em casa e lá virou praga e o pessoal está desesperado. Não? Aqui não, aqui a gente fica satisfeito se tem a correção, porque acaba com tudo que é insetos, especialmente nas casas. E lá eles invadem as casas e estão violentos. Bom, mas cada animal tem a sua razão de ser, não? Então, se tem condições de viver, ele aparece em maior quantidade. E tem uma lei natural que diz que se uma espécie aumenta excessivamente, é a autoextinção. Porque então, no fim, não tem mais para comer. Que planta pode enriquecer com molibdênio na cultura? Eu coloco molibdênio simplesmente de sal, porque você precisa 250 gramas de molibdênio, sal de molibdênio por hectare. É muito, muito pouco. Agora, qual a planta que for nesse, não sei. Pode ser que, por exemplo, o que muito depende de molibdênio é uma planta que cresce nos pastos estragados. Na América, na Europa, eu tenho 1.500 a 2.000 de minerais. No Brasil, eu tenho 15 a 70. Então, é muito, muito pouco mineral que tenho aqui. Eu posso adubar facilmente com NPK na roupa por um bom tempo, sem desequilibrar. Aqui, a primeira adubação já desequilibra tudo. Então, é essa a razão porque até na agricultura orgânica, biodinâmica, todas estas, permitem o uso de micronutrientes se a gente aduba. Porque senão não dava. Porque nossa terra tem outro tipo. E por quê? Nossa terra é pobre, mas muito profundo. Então, ela depende da raiz. Porque no clima temperado, vocês têm um solo aqui na rocha, vamos dizer, de 30 a 120 centímetros terra. Por quê? Porque o clima está muito frio e a decomposição da rocha está muito devagar. Agora, no Brasil, nós temos terra até 35 metros.
terra não falta. A rocha está bem embaixo. Então, começa com 15, 1,5 metro, vai até 35. Então, é óbvio que aqui a planta é feita para ter raízes pequenas, porque a terra está muito rica e a base é nutrientes. Aqui a planta pode fazer uma raiz enorme, mas a base é que o solo é permeável e não corta aqui com uma camada dura. Então, nosso solo, nosso sistema é em base de vida e não de minerais. É um outro sistema. A terra está muito pobre. Por quê? Se não fosse, quando está quente, a planta iria perder a água para o solo, pelas leis da natureza, leis que existem de osmose e tudo isso. Então, para não perder a água para o solo, mas para poder absorver a água durante o calor do dia, a planta encontra uma terra bem pobre, que não influi na absorção, porque sempre é uma lei que o fluxo da água vai da solução mais fraca para a solução mais forte. Se a solução mais forte é na raiz, a raiz absorve do solo. Se no solo a solução é mais concentrada, a raiz perde água para o solo. Por exemplo, no Rio Grande é frequente, depois de uma calagem muito boa, que as plantas murcham e morrem por causa disso. Nós temos um outro sistema de trabalhar aqui. Não é o sistema dos americanos. Não é porque sou anti-americano, mas simplesmente a gente ser realista. O nosso sistema é justamente terra pobre, mas viva. E eles têm, como a terra está muito pequena, depende, com nutrientes está tudo feito. Para eles é mais fácil. Só que nós podemos produzir 5 a 6 vezes mais do que eles com o nosso sistema. Agora, se nós implantamos o sistema deles, não produz, porque não funciona. Porque a gente está usando um sistema que não é nosso. Então, não é que eu trabalho com este sistema, eu trabalho com solo morto e tudo isso, não. Eu tenho que trabalhar com um sistema de solo tropical e todos os requisitos que ele necessita. Porque nós estamos num clima tropical, mesmo que está frio aqui em cima.